Imagine-se diante de uma história que mudou o destino da humanidade inteira. Um jardim perfeito, uma criação sem falhas, harmonia absoluta entre Deus, a natureza e o ser humano. E, de repente, um detalhe aparentemente pequeno, uma voz sussurrante, uma escolha feita em segundos, muda para sempre o rumo de toda a história. Hoje vamos mergulhar em uma das passagens mais enigmáticas e fascinantes da Bíblia, a aparição da serpente no Éden. Mas não espere aqui um resumo comum, ou aquelas frases repetitivas que você já ouviu tantas vezes. O que veremos é o que realmente estava em jogo naquele momento. Quem era essa serpente? O que ela representava? E por que sua presença no Jardim do Éden continua ecoando na vida de cada um de nós até hoje? Prepare-se, porque cada detalhe que você vai ouvir neste vídeo pode mudar a maneira como você enxerga a luta espiritual que acontece ao seu redor todos os dias. E antes de entrarmos no coração dessa história, já te peço, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like, porque isso fortalece este projeto e nos ajuda a levar a palavra a mais pessoas. Agora, vamos juntos atravessar o Éden e escutar a voz que mudou o mundo. O livro de Gênesis descreve o Éden como um lugar de plenitude. Ali não havia escassez, nem dor, nem doença. Tudo estava em equilíbrio, e Deus andava com o homem e a mulher em perfeita comunhão. Era um jardim que unia o céu e a terra. As 4 correntes de rios que brotavam dali, descritas em Gênesis capítulo 2, mostravam que o Éden não era apenas um pedaço de terra, mas um ponto de conexão, quase como um centro do mundo espiritual e físico. No meio desse cenário perfeito, surge algo que parece destoar: uma serpente. Não qualquer serpente, mas uma figura que fala, raciocina, argumenta. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, lemos: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A palavra usada para astuto, aqui, pode ser traduzida também como prudente ou sagaz. No hebraico, é a mesma raiz usada em provérbios de sabedoria. Mas aqui, sua inteligência é corrompida, usada para engano. E a pergunta que ecoa é: como a serpente estava no Éden? O texto não descreve sua entrada, não explica como foi permitida. Mas esse detalhe nos ensina algo profundo. Mesmo em ambientes perfeitos, a vigilância espiritual nunca pode ser relaxada. Note como a serpente não aparece com violência, mas com sutileza. O mal raramente se apresenta como destruição imediata. Ele se disfarça de diálogo, de curiosidade, de oportunidade. E é exatamente assim que ainda age hoje. A primeira lição é clara. A tentação nunca chega com um cartaz dizendo perigo, mas com aparência de normalidade. No Éden, ela não gritou, apenas sussurrou. Nos nossos dias, pode ser uma voz interna, uma proposta atraente, uma dúvida plantada no coração. Assim, a narrativa nos ensina que até em um jardim perfeito, era necessário discernimento. O que parecia apenas um detalhe, uma simples conversa, estava prestes a reescrever a história da humanidade. Mas antes de continuarmos, se esse conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e ative o sino das notificações. Seu amém nos comentários faz toda a diferença para alcançarmos mais pessoas. Se inscreva no canal, porque aqui, cada história da Bíblia ganha vida. E cada vida ganha sentido continuando. O diálogo entre a serpente e Eva é um dos mais fascinantes da Bíblia. A estratégia do inimigo não foi impor, mas questionar. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. É verdade que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim?" Essa pergunta não é inocente.
É uma distorção. Deus havia dado liberdade quase total, mas a serpente torce as palavras para parecer que ele era restritivo. É a tática de inverter a percepção de Deus, de generoso para controlador, de amoroso para opressor. Eva responde com a verdade, mas já demonstra certa hesitação. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aqui vemos outro detalhe. Deus nunca disse que não poderiam tocar, apenas comer. Essa adição mostra que Eva já estava confusa, talvez insegura, e a serpente aproveita. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Esse é o coração da tentação. Desconfiar da bondade de Deus e acreditar que existe algo melhor fora da obediência. Perceba, o fruto não era mágico. O poder não estava na árvore, mas na decisão. O que estava em jogo era a autoridade. Quem seria a voz final na vida de Adão e Eva? A de Deus ou a de uma voz alternativa? E isso é atual. Quantas vezes somos tentados não por algo abertamente errado, mas por uma versão distorcida do certo? Promessas de prazer sem compromisso, de poder sem responsabilidade, de liberdade sem limites. A serpente continua semeando dúvidas hoje. Será que Deus realmente se importa? Será que sua palavra ainda é válida? Será que obedecer não é atraso de vida? E assim como Eva, muitos cedem não porque o mal parece terrível, mas porque parece plausível. O momento da queda é narrado de forma breve, mas suas implicações são eternas. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Viu, pois, a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. 3 aspectos são destacados: boa para comer, apelo físico, material; agradável aos olhos, apelo estético, emocional; desejável para dar entendimento, apelo intelectual, espiritual. Em outras palavras, corpo, alma e espírito foram seduzidos. A tentação foi total, e a consequência é imediata. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Gênesis capítulo 3, versículo 7. A nudez sempre esteve lá, mas antes não havia vergonha. O pecado não cria a realidade, ele distorce a percepção. Onde antes havia inocência, agora havia culpa. Onde antes havia confiança, agora havia medo. Eles costuram folhas de figueira, símbolo da tentativa humana de resolver sozinha sua própria queda. Mas, quando ouvem a voz de Deus, se escondem. Essa é a marca do pecado: afastamento da presença de Deus, fuga do relacionamento. E então vem a consequência final: expulsão do Éden, separação da árvore da vida, início do sofrimento humano. Aqui está a verdade dura: não existe pecado inofensivo. O fruto parecia pequeno, mas seu peso mudou toda a história da humanidade. Essa ruptura não afetou apenas Adão e Eva, mas toda a criação. Como Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 22, toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O impacto do Éden foi cósmico. Natureza, relacionamentos, espiritualidade, tudo foi marcado pela queda. No meio da sentença, surge uma promessa. Deus declara à serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça,
e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é o primeiro anúncio do Evangelho. Um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Esse descendente é Cristo. A partir daí, toda a Bíblia pode ser lida como o desenrolar dessa promessa. Em Caim e Abel, vemos o conflito entre descendências. Em Israel, vemos a luta constante contra a idolatria e os enganos. Nos profetas, vemos o anúncio de um Messias que viria para restaurar todas as coisas. No Novo Testamento, Jesus enfrenta novamente a serpente, agora disfarçada de tentador no deserto. Ele responde não com diálogo, mas com a palavra. Está escrito. Mateus, capítulo 4. Onde Adão falhou no jardim, Cristo venceu no deserto. E na cruz, o que parecia derrota foi a maior vitória. A serpente feriu o calcanhar. Cristo sofreu, foi crucificado. Mas naquele ato, sua cabeça foi esmagada. A vitória foi decretada para sempre. Apocalipse capítulo 20 confirma o fim. O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. A antiga serpente será destruída de forma definitiva. Até lá, a guerra continua. O apóstolo Pedro alerta em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele não é invencível. O mesmo Cristo que venceu no Éden, no deserto e na cruz, continua vencendo hoje na vida daqueles que permanecem firmes em sua palavra. A serpente ainda sussurra, mas sua sentença já foi decretada. Seu fim está escrito, e sua derrota já é certa. A história da serpente no Éden não é apenas sobre um jardim distante. É sobre nós, hoje. É sobre cada decisão que tomamos quando escutamos vozes conflitantes. A voz de Deus que nos chama para a obediência e a voz da serpente que nos seduz com atalhos. Se a serpente conseguiu plantar dúvida em um ambiente perfeito, quanto mais ela tentará em meio às nossas fragilidades. Mas a boa notícia é que a vitória de Cristo já foi proclamada. E aqui vai a grande lição. Não negocie com a serpente. Não dê ouvidos às vozes que questionam a bondade e a verdade de Deus. A verdadeira liberdade não está em ser como Deus, por conta própria, mas em ser plenamente humano na dependência dele. O Éden se perdeu por causa de uma escolha, mas a vida eterna foi restaurada por causa de outra escolha, a de Jesus, que decidiu obedecer até a morte. Se você deseja vencer as vozes que te afastam de Deus, permaneça na palavra. Confie na voz do Criador, mesmo quando outras parecerem mais atraentes. Porque, no fim, é essa voz que conduz à vida. E antes de encerrarmos, peço que você curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Isso não é apenas um gesto técnico. É a forma de mantermos juntos essa caminhada, levando a verdade da palavra a cada vez mais pessoas. Que a história da serpente do Éden nos ensine a estar vigilantes, a discernir as vozes e a confiar no Deus que já decretou a vitória. E que você, ao sair deste vídeo, lembre-se, a serpente sussurra, mas a promessa de Deus é mais alta.